esse é Aeon Flux, o filme da Charlize Theron de 2005, que foi um tremendo fracasso. Custou 62 milhões e só arrecadou de volta 53 e ficou com notas 7.8 no IMDb e 90% de aprovação no Rotten. É o quê? Não, peraí. Ah, ok, isso faz muito mais sentido. Esse é Aeon Flux. I am the edge. What you truly want. A série animada da MTV, que foi um sucesso no começo dos anos 90 e que recebeu a aprovação alta que eu falei antes. A animação fez um sucesso considerável, foi aplaudida pelo público e ganhou status de cult com o tempo. E além de tudo isso, também deu origem a um filme que acabou virando um dos grandes fracassos da carreira da Charlize Theron. Apesar de ter um investimento considerável, de ter uma das maiores estrelas do cinema e de seguir a cartilha obrigatória de personagens usando couro preto que todo filme de ação usava no começo dos anos 2000, Aeon Flux se tornou um filme que muita gente decidiu esquecer. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos ver como é que isso aí tudo aconteceu, porque ó, essa história podia ter sido bem diferente, mas quis o destino que esse filme virasse conteúdo aqui pra gente. Ready? Always. Warning, do not proceed. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Você lembra de Aeon Flux? Não? Tudo bem, pouca gente lembra desse filme, até porque quando ele saiu ele foi massacrado, foi taxado de cópia mal feita de Matrix, e ele acabou caindo no calabouço do esquecimento da cultura pop. Só que é o seguinte, essa história, na realidade, por muito pouco ela não foi bem diferente. Se você tava morando em Marte em 2005, a Paramount lançou nos cinemas Aeon Flux, um filme de ação com ficção científica que tinha a Charlize Theron e a gente acompanhava a história da personagem Aeon no futuro distante. Nesse mundo aqui, tem um pouco de tudo que você tá acostumado a ver na ficção científica. Tinha uma doença incurável que erradicou quase que a humanidade toda centenas de anos atrás, tinha uma última cidade habitada que existia sob um regime autoritário, apetrechos tecnológicos para serem usados em cenas de ação e, claro, uma classe de espiões assassinos que trocavam informações lascando um beijão na boca um do outro. Bom, essa última eu não sei se é muito comum do gênero, mas tava aqui também. E é nessa tal última cidade do planeta que a gente vê a história da Aeon, que é uma dessas espiãs assassinas que tá numa missão para desviver um dos manda-chuvas do local para que o plano de revolução dos espiões continue firme. E olha, essa personagem aqui, ela não é pouca bosta não, tá? Ela faz um pouco de tudo. Ela sabe dar pirueta, sabe escalar que nem o Homem-Aranha, descer de rapel, dar bica em inimigo, comandar bolinha de gude explosiva, e ela tem até uma parceira de trabalho que tem mãos implantadas no lugar dos pés. How are the modifications? Opa, essa aí eu posso responder. Porque olha só, você pode achar isso maneiro e pensar que vai ser usado em algum momento no filme. Foi isso que eu pensei. Mas olha, eu tava errado. Essa moça aqui não tem uma cena em que ela usa os pés extras pra ganhar uma vantagem no filme. A primeira cena dela é perdendo pra Charlize Theron na corrida. A segunda é ela furando o implante numa armadilha. E na hora de sair no soco, ela tem 4 mãos pra segurar uma arma e se defender. Ou, quem sabe, segurar 2 armas. Mas basta um chutinho mequetrefe e ela já foi pro chão. Bom, pelo menos ela vai conseguir escalar mais rápido e fugir agora que ela perdeu a luta. Ou talvez não. Senhora, sério, eu não sei quem fez essa troca em você, mas eu sugiro a senhora voltar lá e pedir um reembolso, tá? Já que não dá pra contar com uma parceira mais inútil que feriado no domingo, a Charlize Theron segue a sua vida tentando assassinar o Trevor Goodchild, o líder da cidade de Bregna. Esse plot parece bem simples e direto, e parece que vai ser resolvido rápido. Só que aí, ao invés de atirar, ela perde a concentração e... Tá, isso foi só no pensamento dela, mas essa vontade louca que esses agentes têm de ir pra micareta é o suficiente para que alguém chegue por trás e salve o tal alvo de ser assassinado. Acho que ela não era a perfeita assassina como o post do filme me fez acreditar que era. E se isso parece um pouco sem sentido pra você, calma, porque com o passar dessa história, a gente vai vendo que as coisas não são tão preto no branco quanto parecem. Por exemplo, se você acha que pra dormir o mais sensato é você se sentir o mais confortável possível, tá aqui a Charlize Theron mostrando exatamente o oposto.
Você pode sim dormir de lingerie sexy sem ter visita. Aliás, você até deve. Afinal, nunca se sabe quando um produtor de Hollywood vai te ligar com um bolo de dinheiro na mão pedindo essas imagens para colocar num trailer de algum filme. Essas imagens vão ter algo a ver com a trama do filme? Se for igual a esse aqui, é claro que não. Mas a oportunidade pode chegar, então cabe a você estar preparado. Mas enfim, além dessas duas lições que você aprendeu hoje, de que nem tudo é o que parece ser, existem sim algumas outras coisas mais complicadas de verdade aqui. Tem a Ion buscando entender sobre o passado misterioso dela, tem ela tentando encontrar alguma resposta do porquê ela se sente atraída pelo Trevor Goodchild, e tem até uma trama de conspiração envolvendo o governo e os espiões. Essa trama ela é complicada e eu não vou revelar aqui porque o canal não é pra isso. Se você entrou aqui esperando um resumo completo do filme, eu peço sinceras desculpas, mas essa não é a vibe desse canal. Mas se tem uma coisa que ainda dá pra falar desse filme, é que a gente vê uns escatapimbas pra cá, uns escatapimbas pra lá, o filme tentando a todo momento ser uma mistura de Matrix da série B com Missão Impossível sem dinheiro, e no final das contas, você sai dele com a sensação de que ele era mesmo um enorme produto do seu tempo. Porque, cara, não tem como a gente imaginar esse filme aqui não sendo feito no início dos anos 2000. Ion Flux tem toda aquela vibe de tentar ser maneiro, de tentar ser descolado. Aquela coisa bem característica do começo dessa década. Sabe, aqueles filmes tipo Resident Evil, Electra, Anjos da Noite, Ultravioleta e tantos outros por aí. Bom, pelo menos era isso que Ion Flux tentava ser. Só que, ironicamente, essa vibe, toda essa estética de ser maneiro, não tinha nada a ver com a animação na qual essa obra se baseia. A animação, na realidade, era uma obra para adultos que tinha passado na MTV entre 91 e 95. Diferente da pegada séria e descolada do filme, a obra da MTV era uma distopia bizarra que tinha criaturas mutantes, clones e robôs. Ela tinha uma vibe psicológica meio nihilista e uma arte transgressora que não entregava nada de bandeja pro público. Sabe, aquela energia que você encontra em obras mais obscuras, menos sanitizadas para um público de massa, e toda aquela vibe que caminha entre a estranheza e o bizarro. Pois é, isso era Ion Flux. E além das diferenças de energia, vibe e visual artístico, eu também nem preciso falar que a história que a gente vê no filme não tem absolutamente nada a ver com a história da animação, né? Mas tudo bem, deixando um pouco esse preciosismo de lado, ainda assim dava pra ter feito um filme que fosse divertido e que tivesse sido um grande sucesso. Só que Ion Flux passou por um enorme problema chamado Karyn Kusama, a diretora desse filme. Ou melhor, o problema foi a ausência dela. Depois que Ion Flux tinha conquistado uma galera, o pessoal que tem muito dinheiro olhou para isso aqui e pensou: opa, tá aqui uma enorme oportunidade de fazer ainda mais dinheiro. Esse universo virou história em quadrinhos, virou jogo de videogame e a Paramount não ia ficar fora dessa festa. E aqui tem uma curiosidade meio aleatória, mas que eu acho importante incluir nesse vídeo, que é o seguinte: esse filme ele ia ser originalmente filmado no Brasil. A ideia era fazer a produção em Brasília, porque os caras olharam para as loucuras do Niemeyer e pensaram: cara, esse negócio bizarro vai ficar certinho na vibe estranha do nosso filme. Só que aí alguém lá dentro olhou para essa ideia e falou: pô, mas isso aí é lá na América do Sul, né, gente? Pra que filmar lá se a gente pode filmar, por exemplo, na Alemanha? E aí os caras foram para a cidade de Potsdam, ou Potsdam, não sei nem como é que fala o nome, esse aí que tá na tela. E olha só que loucura. Durante as filmagens, a Charlize Theron se machucou, ficou um mês no hospital, só que esse mês era exatamente setembro. Mês que acontece uma coisinha maneira lá na Alemanha. Seria tudo isso uma grande coincidência ou foi tudo um plano orquestrado pela atriz desde que ela recebeu o papel só para poder ir na Oktoberfest com tudo pago e ainda assim dizer que estava trabalhando? Vocês decidem. Mas qualquer que seja a resposta, o estúdio sentou e ouviu com toda a boa vontade qual que era a ideia do time de produção liderado pela diretora Karyn Kusama. A moça na época estava com crédito por ter dirigido o filme Boa de Briga, a obra que tinha lançado a Michelle Rodrigues no estrelato. A ideia inicial da diretora era fazer um filme bem esquisito, genuinamente diferente, algo que se assemelhasse ao material original. E quem ouviu tudo isso e deu ok, vamos lá, vamos fazer desse jeito, foi a Sherry Lansing, que era uma moça que mandava em tudo por lá. Ela tinha gostado do script, deu o sinal verde para fazerem o filme do jeito que eles achavam melhor, e eles foram lá
e fizeram. Mas a parada é que esse filme, ele nunca foi visto, porque a versão da diretora nunca foi pras telas e o Aeon Flux que a gente viu não tinha nada a ver com a proposta original. Lá em outubro de 2004, no meio de um outono sempre igual, onde as folhas caem no quintal, quem caiu junto com elas foi a própria Sherry Lansing. Na verdade, ela mesma decidiu sair da Paramount, enquanto o filme ainda estava em pós-produção. E aí, os novos diretores olharam para esse projeto de ficção científica, aparentemente esquisito, pouco talhado para um apelo de massas e que respeitava o material original, e deram a ele o bom e velho tratamento hollywoodiano. Uma grande bica na ideia da equipe criativa e substituiu tudo aquilo por um conceito que os executivos entendiam ser o melhor. Dali pra frente chegou um novo editor que assumiu a personalidade do Thomas Cruise Mapother IV em O Último Samurai. O cara foi lá e retalhou o filme, picotou tudo e remontou do jeito que a nova diretoria queria. As partes que criavam uma construção emocional dos personagens foram removidas, as cenas de ação que eram takes longos viraram rápidos e cortados para tentar emular Matrix, e dali pra frente foi só pra trás. E aí, adivinha o que aconteceu? O filme virou uma grande porcaria. Mas se prepare para uma grande reviravolta, tá? Porque essa porcaria também não chegou nos cinemas. Porque olha só as voltas que a Terra plana dá, meu amigo. Os caras olharam pra cagada que eles tinham feito, eles reconheceram que tinham feito uma grande cagada, e aí sabe o que eles fizeram? E ó, rufem os tambores porque essa aqui é absurda. Eles decidiram pegar o telefone e ligar, sabe pra quem? Pra nossa querida Kerry Kusama, a diretora, pra poder limpar toda a bagunça que eles tinham feito. Ai, cara, como assim? Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. E ó, ela voltou, só que ainda assim ela voltou com um asterisco. Porque a coitada tinha que consertar a cagada toda sem que ela tivesse a liberdade que ela precisava pra trabalhar. Ela não podia ficar sozinha com o editor, e as mudanças tinham que ser aprovadas por algum engravatado chamado Robson, ou Otávio, não sei, mas algum insensato que tinha feito a tal cagada e agora precisava de ajuda pra limpar. A parada tava tão feia que a diretora chegou a cogitar tirar o nome dela do projeto só pra evitar se queimar no futuro. E não sei, talvez fosse até melhor ter feito isso mesmo, porque logo depois colocaram a coitada na geladeira por um bom tempo. A Kerry Kusama só conseguiu voltar a dirigir um filme 4 anos depois, lá em 2009, quando ela fez Garota Infernal. E o resto da história de Aeon Flux é aquilo que eu contei. O filme flopou legal, foi um dos maiores fracassos de 2005 e enterrou qualquer possibilidade dele ser lembrado com carinho. Bom, eu pelo menos não tenho grandes lembranças desse filme aqui, o que é uma pena porque dá pra ver que ele tinha potencial. Porque sim, esse mundo até parece interessante e, sendo sincero, o conceito do filme como um todo podia ter entregue algo que fosse divertido. Não precisava ser revolucionário, não precisava ser o último biscoito do pacote, mas com um pouquinho de boa vontade e um pouquinho menos de idiotice por parte da Paramount, talvez esse filme não tivesse metido os pés pelas mãos. Antes de você, não esquece de deixar aquele like gostoso, e se você gosta de ver essas histórias bizarras sobre esses filmes que floparam, aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu tô toda semana trazendo religiosamente esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!